Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste domingo para darmos início ao nosso culto da família. Nós estamos aqui para juntos tirarmos um período de 1 hora para adorarmos ao Senhor, para recebermos dele também uma palavra que certamente trará aos nossos corações aí um fortalecimento que precisamos, uma direção, um aumento da nossa fé, uma convicção da presença de Deus em nossas vidas neste momento tão complicado que ainda estamos vivendo, mas cremos que em breve tudo isso vai passar. Em breve estaremos juntos novamente nos cultos, nos relacionando e podendo aí estar dando o nosso culto a Deus presencial. Enquanto isso, usaremos então esse recurso abençoado que é a internet para nós alcançarmos você no seu lar, levarmos para você uma palavra, orarmos juntos e termos esse momento no domingo de louvor e adoração ao Senhor. Mas eu gostaria, antes de nós estarmos lendo o texto da palavra, nós meditarmos, eu gostaria de fazermos uma oração por uma família. Gostaria de pedir para você que se unisse a mim alguns minutinhos, para orarmos pela vida da Suzy, pela vida do Abner, pela vida da Aline, que na sexta-feira passada tiveram aí a tristeza, da perda do seu papai, do seu esposo, do nosso pastor e amigo Marcos Chagas, que o Senhor o recolheu nesta sexta-feira. E a família com certeza precisa das nossas orações, precisa de um conforto, e este conforto só pode vir do nosso Pai. Então nós vamos orar agora, colocando este culto nas mãos de Deus e também colocando a família do pastor Marcos Chagas, para que Deus possa fortalecê-los, consolá-los, no nome de Jesus. Você pode orar comigo? Pai querido, neste domingo nós estamos aqui para adorá-lo, estamos aqui com o propósito de cultuar ao Senhor, usando esse recurso que temos hoje. Estamos impedidos ainda de estarmos no templo, mas não estamos impedidos de adorá-lo, não estamos impedidos de ministrar, meu Deus, a tua palavra diante, Deus querido, da humanidade, do teu povo, através da internet, papai. E nós queremos agradecer ao Senhor por este domingo, agradecer pela bênção que temos recebido do Senhor, pela vida, pela alegria de acordarmos e podermos contemplar a beleza da tua criação. Pai querido, mas na sexta-feira que passou, teu filho, pastor Marcos Chagas, não acordou, papai. O Senhor o recolheu, o Senhor o levou para si e deixou um vazio profundo no coração da família, da esposa, dos filhos. E entendemos que é uma dor irreparável, que é uma dor, meu Deus querido, difícil de suportar e até mesmo de entender. Mas como o Senhor é um Deus poderoso, como o Senhor, meu Deus querido, é que realiza todas as coisas, o Senhor é capaz, Deus querido, de ministrar no coração desta família o conforto e o consolo que eles precisam. Então eu peço a Ti em nome de Jesus, visita a irmã Suzy, visita o irmão Abner, a irmã Aline, Deus querido, com poder e graça, fortalecendo-os, Deus querido, Deus trazendo, papai, o conforto que eles precisam, na certeza que eles não terão mais a presença do papai, mas tem a tua presença com eles constantemente, Deus querido, para ajudá-los nesta caminhada até a Canaã celestial. Coloca em tuas mãos este culto, coloca em tuas mãos um grupo de louvor, Deus querido, aqui estão trabalhando na filmagem, para que tenhamos um trabalho excelente, um trabalho edificante, onde o teu nome seja exaltado e glorificado. Peço a tua bênção sobre a minha vida, que estarei conduzindo este culto e também a tua palavra neste dia. Então, Deus, eu coloco em tuas mãos, pedindo a tua bênção e grato ao Senhor por esta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Dito isto, então nós vamos meditar num texto, só para darmos início ao nosso culto,
Eu vou ler um salmo conhecido de todos, mas é um salmo que muitos de nós não temos colocado em prática. É o salmo de número 23, um salmo que muitos de nós sabemos até de cor, todo ele, mas o verso 1 diz assim, salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, o texto fala de um pastor que conduz as ovelhas, de um pastor que sustenta, que guia, que refrigera, que leva a veredas da justiça. Fala de um pastor que cuida mesmo quando a ovelha passa pelo vale da sombra da morte. Nós entendemos aqui que existe um pastor, e esse pastor se chama Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor, e se Ele é o meu Senhor, eu devo a Ele toda a minha obediência, eu devo a Ele toda a minha reverência, eu devo a Ele toda a minha vida, porque é Ele que cuida de mim, é Ele que guarda, é Ele que guia, é Ele que sustenta. E esta parte aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, muitos estão temerosos por causa da Covid-19, temerosos porque existe o risco realmente de morte, existe o risco, mas querido, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer, eu preciso tomar as minhas precauções, sim, eu preciso tomar as devidas providências para que eu não seja um risco para poder ser contaminado, mas quem vai guardar a minha vida no vale das sombras da morte é Jesus, é o Senhor que vai guardar você, mesmo que você passe por uma dificuldade onde a morte está à sua frente, o Jesus que nós servimos, o pastor que nós servimos, Ele é poderoso para nos guardar em qualquer circunstância e guardará a sua casa e guardará a sua vida neste momento que nós estamos passando. Então confie no Senhor. Ele não é apenas o seu pastor para te sustentar, Ele não é apenas o seu pastor para te abençoar, Ele é seu pastor porque Ele te ama, e Ele guarda você, e Ele guardará você todos os dias da sua vida. Creia nisso, creia que o Senhor é convosco por onde quer que andares. Amém? Nós vamos então agora fazer mais uma oração, e nessa oração eu já coloco o grupo de louvor para estar aí usando os cânticos para nós adorarmos a Ele e tirarmos esse período de louvor. Deus querido, obrigado por nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor, porque às vezes diante das adversidades da vida, isso cai no nosso esquecimento, papai, e deixamos de ter a convicção da Tua presença, principalmente quando andamos pelo vale da sombra da morte. Deus querido, mas sabemos que o Senhor é que nos guarda, é o Senhor, meu Deus querido, que está realmente ao lado do Teu povo, sustentando, fortalecendo, direcionando nossa vida. Então também direciona o momento agora do louvor na vida dos nossos irmãos e irmãs, que serão instrumentos que eu usará para que o Teu nome seja adorado, exaltado através dos cânticos. E recebe, Pai, este momento em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos então louvar a Deus com o grupo de louvor, ok? Pai Senhor, que nesse momento você venha convidar o Espírito Santo para entrar na Tua casa, que esse momento é o momento de você adorar a Ele, em espírito e verdade. É na nossa casa que
estamos de volta agora, depois de adorarmos ao Senhor com um grupo de louvor, esses cânticos que traz ao nosso coração um regozijo e prepara a nossa alma e o nosso espírito para recebermos a palavra do Senhor. Então eu gostaria já de iniciar com vocês para juntos compartilharmos e pensarmos um pouco na palavra de Deus que se encontra no primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler, na realidade, dois textos. Vamos ler 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, e vamos ler 2 Samuel capítulo 6, verso 11 até o verso 12. Então vamos ler primeiro 1 Samuel capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim: Então os homens de Kiriate Jeraim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Verso 2: E desde aquele dia a arca ficou em Kiriate Jeraim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então nós vamos agora para o segundo livro de Samuel, no capítulo de número 6, verso 11, que diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 11: Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor a abençoou e toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Somente até aí. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra por si só é poderosa para edificar. A Tua palavra é viva. E neste momento, Deus querido, eu necessito que Teu Espírito Santo use a minha vida para trazer ao coração do Teu povo, da Tua igreja, daqueles que estão nos assistindo, uma palavra que venha ajudá-los, Deus querido, no momento que nós estamos vivendo. Então só o Senhor é capaz de fazer isso, Deus querido, e eu aqui neste momento sou apenas um canal, um instrumento que o Senhor usará por misericórdia para cumprir os Teus propósitos nesse dia. Então faça isso, Jesus querido, eu te peço, para o louvor da Tua glória. Amém. Eu quero falar então neste domingo com vocês, o título da mensagem é: O Senhor abençoa a casa que o honra. Mas não é novidade para ninguém que a presença de Deus é indispensável, que a presença de Deus é importante para a humanidade. Apesar de muitos quererem viver sem esta presença, não é possível, porque Jesus, Ele mesmo testificou em João capítulo 15, de que sem Ele nós nada podemos fazer. A presença de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da humanidade, ela é essencial para que vivamos uma vida de piedade, uma vida abençoada, uma vida onde Deus que governa e usa as nossas vidas como bênção e abençoadores. É interessante que a Bíblia, o próprio Deus, permite testificar isso através dos seus servos, da importância da sua presença na humanidade. E Deus deseja que a sua presença esteja em cada um de nós. A Bíblia vai falar que Moisés, em Êxodo capítulo 33, depois que o povo no capítulo 32 havia pecado contra Deus, Moisés havia subido para receber a tábua dos 10 mandamentos, e naquele momento ele ficou 40 dias e 40 noites, o povo sentiu a ausência do seu líder, e aí começaram a buscar um novo líder, um novo Deus, e fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo. Deus se irou com o povo, Moisés desceu, e Deus disse para Moisés: olha, então a partir de agora, eu vou cumprir a minha palavra, este povo vai herdar a terra que eu prometi, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel. A minha palavra se cumprirá, mas eu não vou com este povo, a minha presença não estará com eles, mandarei um anjo adiante de vocês. Moisés, certo de que
a bênção de Deus sem o abençoador não fazia nenhuma diferença. Não tinha nenhum resultado positivo ter as bênçãos, mas não ter o abençoador. E aí então ele diz: Senhor, se não é para que o Senhor vá conosco, então nós não queremos a terra prometida, não nos faça subir daqui. E aí no verso 16 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés ainda continua declarando o porquê. Ele fala: não é por a tua presença estar conosco que faz a diferença entre outros povos. Então Moisés declara que não é a bênção de Deus que fazia o povo de Israel ser um povo diferente, mas era a presença de Deus que tornava o povo de Israel um povo privilegiado, um povo peculiar, uma propriedade exclusiva de Deus. Deus vai testificar isso, e Ele mesmo vai falar isso através do profeta Malaquias, no capítulo 3, versos 17 e 18, quando ele fala que o povo de Israel era um povo peculiar, era propriedade dele, e que todos veriam a diferença entre o ímpio e o perverso, o que serve a Deus, o que não serve a Deus. Então o próprio Deus declara que a presença dele na vida da humanidade é que faz toda a diferença. E essa presença de Deus, ela traz paz verdadeira, essa presença de Deus traz alegria verdadeira, essa presença de Deus traz transformação na minha vida, na sua vida. Essa presença de Deus conduz a nossa vida, e os negócios que fazemos, e os sentimentos e emoções, todas elas estão debaixo desse controle, nos levando a viver uma vida pautada por Ele, mas uma vida abençoada, uma vida plena no Senhor. Mas por que muitos, tendo a presença de Deus, não desfrutam de tudo isso? Porque ainda há na igreja muitos cristãos que há anos servem a Deus e ainda andam patinando na sua vida espiritual, na sua vida emocional, nos seus negócios. Por que há muitos servos de Deus que há anos servem ao Senhor e estão dando um passo para frente e dois para trás? Por que muitos ainda não desfrutam de uma bênção plena do Senhor? Então, baseado nos dois textos que lemos, quando a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab por mais de 20 anos, e quando a Arca da Aliança fica na casa de Obed-Edom apenas 3 meses. Obed-Edom é abençoado em toda a sua casa, em tudo que ele tem. É interessante você prestar atenção que a Bíblia não dá espaço para dizer que alguma área da vida dele não foi abençoada, porque ele fala em toda a sua casa e em tudo que ele tinha, tudo que ele possuía foi abençoado. Então nós vamos aprender um pouco nesse dia de domingo, como temos realmente uma presença de Deus em nossas vidas, mas uma presença que nos dá as bênçãos que precisamos, aquilo que nós necessitamos para ter uma vida abençoada, sem abrirmos mão do abençoador, sem deixarmos de lado aquele que nos abençoa. Mas para isso nós vamos entender um pouquinho por que a Arca da Aliança chegou na casa de Abinadab, e depois porque a Arca da Aliança foi parar na casa de Obed-Edom. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque nós vamos falar um pouco da história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ela foi confeccionada por Bezalel. Você pode conferir isso ali em Êxodo capítulo 37, verso número 1. Deus escolhe Bezalel, um artesão, para confeccionar a Arca da Aliança. O próprio Deus dá os detalhes de como ele gostaria que a arca fosse confeccionada. Ele fala da madeira que deveria ser usada, a madeira de acácia. Ele fala do tamanho que a arca deveria ter, as medidas dela. Ele fala do acabamento da arca, que deveria ser um acabamento de ouro. Ele fala das argolas que seriam colocadas nos dois lados, 2 de cada lado da arca. Ele fala das hastes, que seriam varas para conduzir a arca no ombro. Então Deus dá os detalhes de como ela deveria ser confeccionada. Esta arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. O próprio Deus desejou
estar no meio do povo. O povo de Israel, quando sai do Egito, no deserto, eles constroem um tabernáculo ali a pedido de Deus. Nesse tabernáculo, Deus queria colocar a arca da aliança, que simbolizava a sua presença, porque Deus queria estar no meio do seu povo. E enquanto a arca da aliança estava com o povo de Deus, com o povo de Israel, eles foram um povo abençoado. Eles prosperaram nas suas batalhas, atravessaram o Jordão a uns pés enxutos. Todas as vezes que eles iam para uma batalha, a arca estava à frente, e a vitória que o povo precisava estava na presença de Deus. E isso acontece por centenas de anos. Esse povo desfruta dessa presença maravilhosa. Mas quando chega ali em 1 Samuel capítulo 4, houve uma batalha entre o povo de Israel e os filisteus. Batalha que na primeira eles perderam mais de 30 homens, e a arca da aliança não estava presente. Mas Ofni e Finéias, que era filho de Eli, que eram sacerdotes, que eram responsáveis pela arca da aliança, vão buscar a arca da aliança em Siló. Trazem a arca da aliança, e o povo regozija, o povo adora, o povo louva ao Senhor, porque tinham convicção que agora a presença de Deus, a arca ali, traria o por vitória que eles precisavam. Mas como eles trouxeram a arca apenas desejosos pela vitória, pela bênção de Deus, e não pela presença do Senhor, não por arrependimento dos pecados, não por um conserto com Deus, usando a arca apenas como amuleto da sorte para serem abençoados, eles foram derrotados. E nesta derrota, a arca da aliança foi tomada e foi levada para o acampamento dos filisteus, que ficou ali 7 meses, onde Deus humilhou os deuses dos filisteus, um deles Dagon, onde a arca da aliança por 2 vezes fez com que essa imagem de escultura caísse com o rosto em terra, e na segunda o rosto foi cortado, as mãos foram cortadas. Deus humilha o Deus deles e fere todo o povo filisteu com tumores, um sofrimento que durou 7 meses, ao ponto dos filisteus entenderem que era a presença da arca que estava trazendo maldição. Deixa eu dizer algo para você: a presença de Deus na minha e na sua vida, ele é bênção, mas também é juízo quando nós estamos andando incorretamente. A presença na minha e na sua vida traz paz, alegria, regozijo, traz o que precisamos, mas se estamos vivendo de maneira errônea, ela traz disciplina, porque Deus é justo, porque Deus trata, porque Deus corrige. Já no povo filisteu, Deus estava no lugar indesejado, aonde ele não era o Deus deste povo, então ele fere aquele povo, ele mostra o seu poder. E o que o povo de filisteus fazem? Pegam a arca da aliança, colocam ela num carro, numa carroça, com 2 vacas que ainda não haviam sido usadas, e colocam a arca em cima da carroça e batem nas vacas, e as vacas vão conduzindo a arca da aliança. É interessante que eles vão seguindo a arca para saber aonde ela iria e para onde a arca da aliança foi. As vacas levaram a arca da aliança na direção do povo de Deus, na direção de Israel. O que eu aprendo com isso? Deus querendo novamente se relacionar com o seu povo, Deus novamente indo de encontro ao pecador. Eu olho para essa visão que a Bíblia nos dá, dizendo que as vacas vão conduzindo e a arca vai indo para o povo de Israel, vendo um Deus amoroso, um Deus querendo se relacionar novamente com o povo, porque ele sabia que o povo de Israel precisava da sua presença. Não que Deus precisasse da presença do povo, mas o povo precisava da sua presença. E a arca da aliança chega em Bet-Semes, e nesta casa se alegram. Eles pegam as vacas, sacrificam ao Senhor, festejam, alimentam-se daquela carne. Mas o tempo passa e alguns homens, 70 homens, vão abrir a arca da aliança, tentar abrir para saber o que estava dentro da arca. O que tinha dentro da arca? A arca, ela tinha apenas um vaso de maná, ela tinha ali a flor que floresceu, né? Que era a vara de Arão que floresceu, e também as tábuas do testamento, né? Dos mandamentos de Deus.
Mas quando eles foram abrir, a Bíblia diz que Deus fulminou, matou 70 homens. Aquele povo começou a chorar e disse: quem poderia estar diante desse Deus tão santo? Aí eles pegam a arca da aliança e levam para a casa de Abinadab. E a arca da aliança fica na casa de Abinadab mais de 20 anos. Por que mais de 20 anos? Porque quando a arca sai, ali em 1 Samuel capítulo 4, Samuel ainda era um adolescente. Saul ainda não havia reinado sobre Israel, ele reina 40 anos. Davi ainda não era rei de Israel e reina primeiro em Hebrom 7 anos. Considerando toda essa quantidade de anos, podemos considerar que a Arca da Aliança ficou mais de 60 anos na casa de Abinadab. Mas a Bíblia registra mais de 20 anos que a arca ficou esquecida na casa de Abinadab. E aí que nós vamos entrar num ponto importante. Ficou 20 anos lá. E depois Davi, que começou a reinar sobre Israel, sentiu o desejo de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Ele queria a presença de Deus. Ele vai buscá-la, mas ele busca de maneira negligente, errônea. E ao trazer a Arca da Aliança num carro de boi, o carro tropeçou. E quando a arca chegou na casa de Abinadab, seu filho Eliezer foi consagrado para ser ali o cuidador da arca. E aí ali naquela casa havia Eleazar, havia Aiô, que era outro filho de Abinadab, e havia Uzá. E quando o carro de boi está levando a arca da aliança de volta para Jerusalém, os bois tropeçaram, a arca balançou e parecia que ia cair. Uzá coloca a mão na arca para não deixá-la cair, e ele é fulminado por Deus. Parece que ele colocou a mão num negócio energizado, e segundo as escrituras, houve uma rotura no corpo desse homem chamado Uzá. Davi se entristece, Davi se chateia, Davi fica desgostoso com a atitude de Deus. Mas irmãos, quem nunca ficou desgostoso com a atitude de Deus? Quem nunca se chateou com as atitudes de Deus para comigo, para com você? Não que Deus tenha errado, não que Deus errou comigo, com você, mas é que nós não entendemos os propósitos de Deus e nos chateamos porque somos limitados, imperfeitos. Mas Deus nunca erra, mas se chateamos sim. Não nos alegramos com muitas coisas que Deus realiza em nossas vidas, porque nós não entendemos a vontade de Deus, mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Davi não quer mais a Arca da Aliança. Então ele olha para uma casinha, onde era a casa de Obed-Edom, e ali ele vai até lá e entrega a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E aí a Bíblia diz que esta casa prosperou em tudo que existiu. E aí o que nós vamos então fazer a nossa pregação? Aqui que nós vamos estar meditando por que na casa de Abinadab a arca ficou 20 anos e nós não lemos na Bíblia que Abinadab foi abençoado. Nós não lemos na Bíblia que Abinadab foi abençoado tanto quanto foi Obed-Edom. Não que ele não foi, porque a Bíblia não dá detalhes, mas podemos ter aí uma noção, porque além de não ser abençoado, a casa de Abinadab teve uma grande perda. Abinadab perdeu seu filho Uzá, que foi conduzir a Arca da Aliança e foi fulminado. Então, além de não ter a bênção, teve uma perda. Mas na casa de Obed-Edom prosperou em tudo. Então nós vamos fazer aqui uma analogia de a casa de Abinadab com a casa de Obed-Edom, com a igreja de Abinadab e a igreja de Obed-Edom. Vamos aqui tirar duas igrejas que têm a presença de Deus, mas que uma foi grandemente abençoada, mas outra não. Então vamos conhecer a casa de Abinadab. Quem era Abinadab? Abinadab, a Bíblia diz que o nome dele significa: o meu pai é generoso. Ele vivia nas montanhas de Kiriat Jeraim. Era pai de Eleazar, Aiô e Uzá. E após as viagens que a arca teve ali, que nós comentamos acima, a Arca da Aliança foi parar na sua casa. E a Bíblia diz que Abinadab consagra Eleazar para que ele seja aquele que ia cuidar da arca. Nós podemos deduzir que era uma casa
de descendentes de sacerdotes. Por quê? Porque em Êxodo capítulo 6, verso 23, a Eleazar está na genealogia dos sacerdotes. Então podemos acreditar, né, que eram levitas dos sacerdotes, aonde a Arca da Aliança foi parar. E a Arca da Aliança ficou lá 20 anos, mas os historiadores acreditam que ela ficou mais de 60 anos desde a sua saída da Arca ali em 1 Samuel capítulo 4. E nós não podemos aí descartar de que não há nenhum comentário na Bíblia que Abinadab foi abençoado, ok? Nós não podemos descartar porque a Bíblia não fala das bênçãos de Abinadab. Então nós vamos tirar algumas lições importantes na casa de Abinadab, ou seja, a igreja de Abinadab, porque há tantos anos estavam com a presença de Deus e não há relatos de que ela foi abençoada. Muito pelo contrário, é um relato de perda, que é a perda de um filho, Uzá, que servia na Arca da Aliança, que servia para também cuidar da Arca da Aliança. E nós podemos aqui entender algo que pode acontecer comigo, com você. Pode acontecer com a igreja de Abinadab, pode acontecer com qualquer igreja, né? É a familiaridade com a presença de Deus. O que acontece aqui, talvez deduzindo que a casa de Abinadab se familiarizou com a presença de Deus. E familiarizar é diferente de honra. Familiarizar significa que você passa a estar tendo algo que você já acha comum, algo que não tem realmente mais diferença. Você se acostuma com a presença da arca, se acostuma com a presença de Deus. E familiaridade não é honra, porque a palavra diz que honra é algo diferente, porque a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, que Deus pede para que honramos Ele com as nossas fazendas e todas as primícias das nossas rendas. A honra aí significa que Deus seja o primeiro, que Deus seja evidência, que Deus seja obedecido, que Deus seja honrado. E familiaridade é diferente de honra, e familiaridade pode trazer alguns perigos para a minha vida e para a sua vida quando acontece isso. Quando você passa a se familiarizar com a presença de Deus, você corre primeiro dois perigos. Eu vou falar desses dois perigos para nós estarmos entendendo. Primeiro perigo que nós corremos quando familiarizamos com a presença de Deus em nossas vidas é não dar o devido valor à presença de Deus. Quando nos familiarizamos com a presença, ela perde o valor. Não damos a devida atenção, não damos a devida assistência, não damos crédito naquela presença, nos acostumamos. Podemos acreditar que na casa de Abinadab, quando a arca chegou, com exceção de Eliezer, que já era um rapazinho, mas Aiô e Uzá eram crianças. A arca ficou na sala deles ali muito tempo. Talvez no começo, tanto Eleazar, Abinadab e seus irmãos paravam diante da arca, se reverenciavam a arca, oravam de manhã, de tarde, de noite, como é o costume judeu. Talvez no começo eles tinham afinidade com a arca, tinham reverência, honravam, buscavam aquela presença, mas o tempo foi passando, e todo dia eles acordavam e estava lá a arca, todo dia o iam dormir, estava lá a arca da aliança, e ela foi se tornando algo comum, algo que familiarizou, foi perdendo certo valor. Talvez, irmãos, estou dizendo isso, eu estou parafraseando, querendo entender, porque isso pode acontecer comigo, com você. Talvez eles já não oravam mais como oravam antes. Ou não acontece isso com a igreja de hoje? As pessoas não dão o devido valor mais na oração, na leitura da palavra, não dão mais o valor devido no culto. Quantas pessoas assistem o culto como se fosse mais um evento, mais uma socialização? Vão se familiarizando, vai perdendo o valor da presença de Deus. Nós dizemos na igreja, Deus está presente, o povo fala, amém. Olha, Deus está contigo, o povo fala, amém. Mas aquele amém de acostumado, eu sei, Ele está sempre comigo, isso aí não é novidade. Irmãos, como não é novidade você saber que Deus está presente na sua vida, e que esse Deus não é um Deus comum, é um Deus poderoso para fazer muito mais daquilo que você pode pensar e daquilo que você precisa.
mas nos familiarizamos e não damos o devido valor. Talvez as crianças eles cresceram e foram vendo a arca ali, e ela não tinha mais para eles tanta importância assim como tinha no começo. Como nós, talvez não damos tanta importância para cultuar, tanta importância para orar, tanta importância para o Deus da bênção, damos mais importância para a bênção que recebemos. Isso pode acontecer. Familiaridade corre o risco de perder o valor, de perder a credibilidade e de perder as bênçãos. Preste atenção, vou dar um exemplo para vocês. Jesus estava em Nazaré, pregando a palavra, e todos estavam ali atônicos, e diziam uns aos outros: mas quem é este? Olha que palavra de sabedoria, aos sinais que ele faz. Aí no meio da multidão, ele lembra, ele assim: não, mas peraí, eu conheço ele. Não, ele é filho de José, filho de Maria, está em nosso meio aqui, as suas irmãs, seus irmãos. Ele é carpinteiro, todo dia que eu passo ali eu vejo essa serralheria, batendo prego nas tábuas, de vez em quando erra o martelo e acerta o dedo, eu vejo ele, é comum. Então aquela visão daquelas pessoas, olhando para Jesus com familiaridade, deu a resposta para eles da pessoa de Jesus. Jesus diz: olha, não há profeta na sua cidade que não tenha honra. Por isso Jesus não pôde realizar muitos milagres, porque eles olharam para Jesus: não, mas quem é esse? Esse é apenas o filho do carpinteiro, esse é apenas Jesus, seus irmãos estão aqui. Irmãos, às vezes nós pensamos assim: não, é Deus, é Jesus, não sei, eu conheço, mas familiarizamos tanto que não damos o devido valor à pessoa de Cristo, à pessoa do Espírito Santo, à pessoa de Deus. E Jesus vai continuando dizendo: olha, o povo de Israel também se familiarizou com Deus e não deram devido valor. Tanto é que havia tantas viúvas naquele tempo. Mas para quem Elias foi? Para a viúva de Serepta, aquela que não tinha comunhão com ele. Mas para o povo de Israel ele não foi. Havia tantos leprosos naquele tempo, mas para quem o profeta Eliseu foi levar cura? Para Naamã, e não para o povo de Israel. Você consegue entender que quando nos familiarizamos com a presença de Deus, nós deixamos de dar o devido valor, o devido crédito, e deixamos de ser abençoados por isso? E pessoas são abençoadas em nossa volta que conheceram Deus há pouco tempo. Você já viu na igreja pessoas há 20 anos, aí chega um Obed-Edom na igreja, fica 3 meses, aí a vida dele muda. Ele entra desempregado, fica empregado, entra sem esposa, arruma esposa, entra com problemas de todos os tipos, e Deus resolve tudo. Em 3 meses está lá o Obed-Edom na sua igreja, na minha igreja, sendo abençoado, e você na casa de Abinadab há 20 anos, e não consegue ter a mesma bênção que aquele teve, porque aquele que chegou honra, aquele que chegou não está familiarizado com Deus, aquele que chegou está reverenciando e adorando um Deus que ele acabou de conhecer. Segundo perigo que nós podemos ter na familiaridade com a presença de Deus é o perigo de perder o temor. É interessante o texto. Como é que podemos dizer que perdeu o temor? Quanto tempo a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab? Mais de 20 anos. Nesse tempo, deu para esta família estudar a pessoa de Deus, estudar o livro do Pentateuco, de estudar a lei, de conhecer um pouco mais de Deus, de entender um pouco mais desse Deus, através da leitura, da adoração, da oração. Mas parece que isso não aconteceu, parece que eles não conheceram a Deus, porque quando Davi vai buscar a Arca da Aliança da casa de Abinadab, isso você precisa entender, preste atenção, eles vão buscar a Arca da Aliança num carro de boi, e a Bíblia diz que a Arca da Aliança tinha que ser levada nos ombros do sacerdote. Irmão, se você assiste algum filme de faraó ou de princesa, a princesa não anda numa carroça de boi não, ela anda no ombro daqueles escravos, e aí abre aquela cortina, está lá Bela e Formosa, o Belo Formoso, carregado no ombro, e Deus tem que ser carregado numa carroça. E aí o que acontece? Uzá, Aiô, Eleazar e Abinadab sabiam, deveriam saber que a Arca da Aliança deveria ser levada no ombro, mas o que acontece é que Abinadab e seus filhos colocam a Arca da Aliança em cima do carro de boi. Uzá vai atrás,
Aiô vai na frente, os sacerdotes, os filhos que tinham familiarizado com a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, no caminho os bois tropeçaram, e Uzá familiarizado com Deus, e Uzá sabendo, a Arca está lá em casa tanto tempo, eu vou pôr a mão nela aqui, não vai saber que eu tenho intimidade. Confunde intimidade com liberdade. Ele segura na arca, ele é fulminado, irmãos, ele é partido no meio, uma coisa terrível. O que acontece é que ali naquele momento o próprio Davi se entristece e não quer mais levar a Arca da Aliança. Sabe por quê? Porque a família de Obed-Edom, a família de Abinadab perde o temor. Como é que vemos isso? Porque eles passam a tratar Deus como o mundo trata. Olha só, eles carregam a Arca da Aliança igualzinho carregou o povo filisteu. O povo filisteu não pegou a arca e colocou na carroça com 2 vacas. O povo de Israel pegou a carroça, 2 bois e colocou a Arca da Aliança igual. Tratou Deus como o mundo trata. Falta de temor. Irmãos, nós estamos às vezes tratando a presença de Deus na minha vida como o mundo trata, sem reverência, sem atitudes adequadas, sem pensamentos adequados, sem viver uma vida piedosa. Vivemos 20, 30 anos na igreja, mas não há mudança de caráter, não há mudança de atitude, não há temor pelas coisas que fazemos, que podem desagradar a Deus. Tratamos Deus como o mundo trata, tratamos Deus sem temor. Olha os cultos, irmãos, preste atenção. Hoje nós estamos vivendo um culto familiar, um culto nos lares, mas outrora, antes da pandemia, nós tínhamos culto nas igrejas. E qual era o temor que você tinha na presença de Deus? Quantos trocaram de ouvir a palavra, mexer no celular? Quantos trocaram de ouvir a palavra, caminhar para lá e para cá na igreja? Quantos dormiam na hora que Deus estava falando? Falta de temor, falta de reverência, falta de honra, e a vida sempre sendo arrastada com a barriga, uma vida cristã. Por quê? Porque a familiaridade faz com que a igreja perca o temor a Deus, e passamos a tratar Deus como o mundo trata, às vezes de forma indiferente. O pior é que nós conhecemos a Deus, o mundo não, e ainda queremos as bênçãos de Deus. Como tratamos Deus como o mundo trata? Querendo só as bênçãos. Lotamos igrejas lotadas de pessoas que estão ali apenas como pidão, pessoas que só querem receber algo de Deus, não querem nada com Ele, não querem comprometimento, não querem mudança de vida, porque não querem ser transformados, e aí não recebem, porque é casa de Abinadab, é casa de pessoas onde Deus está presente, e esta pessoa, ela não tem temor a esse Deus. Ela se familiarizou, ele perdeu o valor e ele passa a tratar essa presença de maneira comum. Mas aí existe a casa de Obed-Edom, e nós partimos para o final. A casa de Abinadab se familiarizou com a presença de Deus, e essa familiaridade não é honra, e não tendo honra se perde o valor. Primeiro perigo da familiaridade, segundo perigo, se perde o temor. Mas a casa de Obed-Edom, ela trata a presença de Deus diferente. Aí você vai perguntar, quem é que tem a presença de Deus? E eu quero explicar para você. Todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, e que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e se arrepende e o reconhece na sua vida, passa a ter a presença de Deus. A Bíblia diz que nós somos tabernáculos de Deus. Deus faz morada em nós. Ele diz, se você ouvir minha palavra, e se você obedecer minha palavra, eu virei e farei morada em vós. Nós somos morada de Deus. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador passa a ser morada de Deus, passa a ter a presença de Deus. Mas essa presença não pode virar uma familiaridade, como aconteceu na casa de Abinadab, mas tem que ser como aconteceu na casa de Obed-Edom. E vamos aprender aqui 2 atitudes importantes de Obed-Edom, que levou ele a ser grandemente abençoado. Quem era Obed-Edom? O texto chama Obed-Edom, ali no capítulo 6, chama ele de o Geteu. Geteu é aquele que nasceu em Gate. Gate é uma cidade que existia em 2 lugares. Existia na Filistia, na terra dos filisteus,
E existia também em Jerusalém uma cidade chamada Gat-Rimon, que era a cidade dos levitas. Queremos acreditar, é claro, que Obed-Edom nasceu na cidade de Gat-Rimon, que ele era um dos levitas e que morava fora da cidade, aonde houve um acontecimento em frente à sua casa da morte de Uzá. Então olhamos aqui e vemos que a Bíblia leva a crermos que esse homem era um levita, mas um levita pobre, a sua casa era pobre, ainda não havia filhos, não porque a sua esposa é estéril, que a Bíblia não fala que a sua esposa era estéril, mas não havia filhos. Mas a Bíblia diz que a Arca da Aliança vai parar na sua casa. E a primeira atitude que esse homem chamado Obed-Edom, que podemos aí usar como uma igreja, Obed-Edom, como uma igreja, fazendo uma analogia, é que ele recebe a Arca da Aliança na sua casa. Ah, pastor, mas qual a diferença? Quem não quer receber a presença de Deus na sua casa? Vamos analisar um pouquinho? Vamos analisar a história. Obed-Edom estava vendo a caminhada da Arca da Aliança, como se fosse uma procissão passando. De repente ele vê um grito, um alvoroço, um desespero, e começam a gritar: Deus matou Uzá, Deus matou Uzá. E de repente, talvez, eu não sei se ele foi lá ver, ele olhou o corpo estendido, aberto no meio, pelo poder de Deus. E a Arca da Aliança está entrando na sua casa. O Deus que fulminou Uzá está entrando na sua casa. O Deus que fulminou 70 homens em Bet-Semes, porque tentaram olhar para dentro da Arca da Aliança, estava entrando na sua casa. O Deus que ficou 7 meses na casa dos filisteus e causou um alvoroço de tumores e sofrimento, estava entrando na sua casa. O rei Davi estava levando a Arca da Aliança para a sua casa, mas quando vê a situação que aconteceu com Uzá, Davi não quis mais a arca. Não, eu não posso levar a Arca da Aliança da presença de Deus para minha casa. Se Davi era um guerreiro, um rei, não era capaz de receber a Arca da Aliança na sua casa, como um homem pobre chamado Obed-Edom poderia recebê-la? Mas ele recebeu. E aí nós podemos ver alguns atributos interessantes na vida desse rapaz. Primeiro, que ele foi corajoso. Você teria coragem de receber a Arca da Aliança depois de ver a situação ali em frente à sua casa, com a morte de Uzá? Eu não quero esse Deus na minha casa. Eu não quero receber Deus, não. Ele matou todo mundo que foi irreverente. Ele matou todo mundo que não o temeu. Irmãos, muitas pessoas não querem Deus na sua casa porque não querem mudar de vida. Muitas pessoas não querem Deus na sua vida porque querem continuar tendo as mesmas atitudes que sempre teve. Tem medo de que ao Deus entrar na sua casa, as coisas têm que mudar. Ah, eu não quero ser crente, não quero ter Deus na minha vida, não, porque se eu tiver, eu vou ter que ter responsabilidade, eu tenho que cultuar, tenho que ler a Bíblia, tenho que orar, tenho que parar com isso, parar com aquilo. Não! Obed-Edom não pensou nisso. Obed-Edom apenas recebeu. Obed-Edom foi corajoso em ter a presença de Deus. Para andar com Deus tem que ter coragem. Para andar com Deus tem que aprender a dizer não para o pecado. Para andar com Deus tem que aprender a dizer não para as coisas erradas. Para andar com Deus tem que abrir mão da sua própria vida, tem que renunciar à sua própria vida. Obed-Edom teria que abrir mão. Agora, numa casa simples, pequena, entraria a Arca da Aliança, tomaria espaço, o temor bateu no coração dele. Como é que ele ia receber aquela Arca da Aliança que fulminou pessoas que foram irreverentes, que foram indisciplinadas na presença de Deus? Ele teria que tomar todo o cuidado, mas ele foi corajoso e recebeu com alegria a Arca da Aliança na sua casa. O próprio rei Davi não quis. Coragem. Vemos coragem na vida de Obed-Edom e vemos submissão. O rei leva a Arca da Aliança. O rei não pede: Obed-Edom, posso deixar a Arca da Aliança na sua casa? Ele leva a arca e deixa. Em submissão ao rei, ele coloca a Arca da Aliança na sua casa. Irmãos, como temos hoje uma igreja insubmissa? Como temos hoje uma igreja insubmissa às ordens de Deus? Como temos hoje igrejas que não são abençoadas porque não são submissas aos seus líderes, não são submissas aos seus pastores, não são submissas às autoridades, não são submissas aos maridos? Como temos hoje uma igreja insubmissa?
uma igreja que quer fazer a sua vontade, uma igreja que se familiariza com a liderança e confunde a liberdade com libertinagem e perde o respeito. Mas aqui existe um homem chamado Obed-Edom, que recebe a arca da aliança, porque é corajoso em receber a presença de Deus, porque é submisso ao rei, entende que precisava obedecer aquele comando. Irmãos, como é que você vai ser abençoado se você não recebe a presença de Deus com coragem? Se você não recebe a presença de Deus e é submisso? Se você não recebe a presença de Deus e não consegue obedecer o comando da palavra? Como é que a igreja Abinadab poderia ser abençoada? Somente a igreja de Obed-Edom, com essas atitudes, poderia ser abençoada. Eu vejo que Obed-Edom, ele recebe a arca da aliança. E essa arca da aliança ele recebe com alegria. Segunda coisa que eu vejo na vida de Obed-Edom, a primeira coisa que eu vejo é que ele recebe a arca da aliança com coragem de ter a presença de Deus, saber que teria que ter mudança na casa dele. As coisas iam mudar agora. Esposa, a partir de hoje as coisas mudam nessa casa. Deus entrou, tudo muda. Sabe, existe uma ilustração, não sei se é verdade ou não, que um bêbado, embriagado, por acaso entrou na igreja evangélica e ali estava se pregando a palavra de Deus, e aí diz que o pastor fala: não, deixa Deus entrar na sua casa, Ele vai mudar a sua vida, convida Ele para entrar. E aquilo ficou na cabeça do bêbado, e ele foi para casa. Chegando lá, ele bate na porta, bêbado, caindo. E aí ele fala à mulher assim: abre a porta. A mulher abriu assim: pode entrar, Jesus. E a mulher olhou para um lado e falou assim: está bêbado, você está bêbado de novo? Entra, Jesus. E Jesus entrou. E a história conta que esse bêbado foi transformado, mudou a sua vida, a sua família, porque Deus entrou na vida dele. Irmãos, quando Jesus entra na minha e na sua vida, mudança precisa acontecer. E o segundo ponto que eu vejo aqui, quando entra a arca da aliança na casa de Obed-Edom, depois de ele ter recebido a arca, sido corajoso, submisso, ele passa a honrar esse Deus. Obed-Edom não trata a presença de Deus com familiaridade, mas ele trata a presença de Deus com honra. Ele honra a presença de Deus, ele reverencia. Certamente agora passa a ser o altar de adoração, certamente ele passa a orar, ele passa a ter zelo, ele passa agora a vida dele viver de joelhos. Certamente Obed-Edom começa a honrar a presença de Deus, a honra que Deus não teve na casa de Abinadab, que não teve na casa de Bet-Semes, que não teve nos filisteus, a honra que Deus não teve lá em Siló, que foi largado pelo Ofni e Finéias. Agora uma casa passa a honrá-lo, passa a tratar com reverência, passa a tratá-lo com respeito, passa a tratá-lo com obediência, passa a viver em comunhão com ele e não se familiarizado com ele. E aí esta casa passa a ser grandemente abençoada, porque passa a temer ao Senhor de maneira que a outra casa não temeu. Irmãos, como é que você tem tratado a presença de Deus na sua vida? Você tem recebido ela com alegria, corajoso, submisso, obediente? Você tem reverenciado? Todas as vezes que fala para você que vai ter culto, seu coração se enche de alegria, entra paz no seu coração. Muitos especuladores dizem que Davi só foi buscar a arca da aliança porque na segunda vez, porque disseram que a casa de Obed-Edom estava sendo abençoada. Aí ele vai atrás porque ele viu a bênção. Não, irmãos, engano. Davi foi atrás da arca da aliança pela segunda vez porque sentiu falta da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem que tinha prazer em estar na casa do Pai e não em outro lugar. Davi era um homem que desejava estar com Deus, não a bênção de Deus. Abinadab tem a alegria de receber a arca da aliança, recebe, tem coragem, é submisso, é obediente, reverencia essa presença, honra essa presença, trata a presença como deve ser tratada, com valor. E aí qual é o resultado? O resultado é esse, ó: avisaram o rei dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Irmãos, ele foi abençoado em tudo. Eu acredito aqui
que pudéssemos nos relacionar, foi abençoado a sua vida. Obed-edom não passou a ser mais a mesma pessoa, e você vai ver isso no texto seguinte, lá em 2 Crônicas, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 26, você vai ver que houve realmente uma mudança na vida de Obed-edom. Ele aparece na genealogia de homens que foram porteiros, que foram cuidadores das coisas de Deus. Obed-edom não ficou no esquecimento só aqui. Eu creio que Obed-edom, quando Jesus sai da casa dele, através da Arca da Aliança, eu creio que ele sai atrás, porque a Bíblia diz que Davi coloca ele e seus filhos como porteiro da casa de Deus, que os filhos dele que não tinham passam a ter filhos, e filhos abençoados, filhos valentes, filhos valorosos, que passam a servir a Deus. Toda a casa deste homem passa a servir a Deus, toda a sua casa é alcançada, seu rebanho é abençoado, sua lavoura é abençoada, seus frutos são abençoados, tudo é abençoado. Você pode confirmar em 1 Crônicas capítulo 15, verso 24, pode confirmar em 1 Crônicas capítulo 16, verso 5, pode confirmar em 1 Crônicas 26, do verso 4 ao verso 8, como a família de Obed-edom foi abençoada e permaneceram na presença de Deus. E eu termino aqui perguntando para você: que igreja que você é? Você é a igreja de Abinadab ou é a igreja de Obed-edom? Eu passo aqui a deixar você refletir que o texto, que a mensagem é: o Senhor abençoa a casa que o honra. Temos honrado a Deus como Ele merece? Temos tratado a presença dEle com a devida honra, reverência, obediência, submissão, dado o devido valor? Se estamos fazendo isso, certamente a sua casa é a casa de Obed-edom. Certamente Deus vai continuar abençoando tudo que você tem, e toda a sua história, e toda a sua vida, e toda a sua família será abençoada, porque você é casa de Obed-edom. Tenho certeza que você que está me ouvindo é casa de Obed-edom. Amém? Vamos orar, vamos fazer uma oração e finalizarmos esta mensagem. Querido Deus, eu quero acreditar que esta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, para o coração do teu povo, é apenas uma reflexão, é apenas nos fazendo lembrar que nós não podemos nos familiarizar com a tua presença, que a tua presença é valorosa, que a tua presença, Pai querido, requer renúncia, requer coragem para andar com o Senhor, requer submissão, requer obediência, que a sua presença requer o devido valor, porque só o Senhor é capaz de mudar toda a história da minha vida e da vida daquele que está assistindo, papai querido. Só o Senhor pode trazer paz nesta casa que está vivendo angústia por causa dessa circunstância. Só o Senhor pode, Pai, trazer a convicção da tua presença, do teu sustento nesta casa que está vivendo um aperto financeiro por causa dessa situação. Só o Senhor pode entrar nesta casa que está me assistindo agora e trazer no meu coração refrigério, mesmo que estejam andando pelo vale da sombra da morte. O Senhor pode trazer paz a esses corações, alegria, prosperidade, mudança. Essa pandemia vai acabar e o Senhor vai continuar sustentando aqueles que a tua presença, meu Deus, é honrada, aqueles que a tua presença é valorizada, aqueles que a tua presença na vida dos teus filhos e filhas é tratado, Pai querido, com reverência, com temor e com alegria de recebê-lo, mesmo quando vivemos circunstâncias como essa. Pai, em nome de Jesus, eu termino aqui agradecido, pedindo a tua bênção sobre cada lar, que esta palavra, meu Deus, entre em cada lar e possa trazer mudança, bênção, que o Senhor possa abençoar, meu Deus querido, a dispensa do teu povo, possa abençoar dando saúde, possa abençoar protegendo e guardando o teu povo nessas circunstâncias que vivemos hoje, papai. Oro para que o Senhor visite cada irmão e cada irmã, cada pessoa que está no grupo de risco, possa ser sustentada e guardada pelo Senhor. Oro para que a tua bênção esteja em cada lar, e eu creio que cada lar hoje é casa de Obed-edom, onde o Senhor prosperará em tudo, se nós tivermos as mesmas atitudes deste homem, papai. Eu agradeço, Pai querido, este momento, no nome de Jesus. Amém.
Ok, queridos? Vamos terminar então. Terminamos dando os nossos recados para que você possa saber o que está acontecendo. Nós temos um projeto chamado Ame uma Vida. Esse projeto é um projeto interdenominacional, não tem nada a ver com igreja, ok? É para servir a humanidade, é para servir o povo. Então, se você quiser participar desse projeto Ame uma Vida, você pode trazer aqui na igreja, aqui na Vila São Sebastião, na rua Newton Alves dos Anjos, número 213, você pode trazer 1 quilo de alimento, das 9 ao meio-dia, ou pode trazer nas quarta-feiras e na sexta-feira, das 19 às 21 horas, ou domingo, das 18 às 20 horas, o horário que eu estou aqui. Esses são os horários que eu estou aqui. E para você que é a igreja do Alto Guaianá, se quiser trazer ainda a primícia, trazer o quilo, trazer o dízimo, trazer a oferta missionária, trazer a oferta do terceiro domingo que ainda nós não recolhemos para depositarmos, você pode fazer isso também hoje, às 18h30, às 18 horas estarei aqui, das 18 às 20 horas, e nesses horários que eu acabei de falar, ok? Então esse é o recado. Terça-feira nós temos nosso culto da fé, quinta-feira nós temos nosso culto de palavra, na nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dinâmica com o pastor Walter Basso. Próximo domingo, se nada mudar, nós teremos a nossa ceia do mês de maio, do mesmo jeito, ok? Se nada mudar, você já se prepara que no próximo domingo vamos fazer a ceia nos nossos lares. Você vai comprar seu suquinho de uva, o seu pãozinho de forma, e na hora do culto vamos consagrar. Você vai participar da ceia ainda no mês de maio, na sua casa, com a sua família, assistindo aqui o culto que estaremos realizando no domingo de ceia, ok? Então esses são os nossos recados. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço por ter participado conosco. Quero mandar um abraço ao meu pastor Adilson lá em Salesópolis, a igreja de Salé, ao pastor Oséias lá no Peru, e todos aqueles que estarem assistindo. Fica aqui o meu abraço e a paz do Senhor a todos. Tenham uma boa semana em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana.